Trazer para vocês a professora Raissa. E aí, Raissa, como é que você está? Tudo E bem? aí, galera, beleza? Vocês estão me ouvindo bem? Tá Estamos tudo ouvindo certo? sim, Raissa. Tudo certinho. Tudo jóia? E aí, galera, beleza? Seguinte, nós vamos ter algumas dicas aqui. Eu vou dar algumas dicas para vocês com relação à língua portuguesa no Enem, né? Porque o que que acontece? Quando você vai fazer uma prova do Enem, você tem uma prova com perfil específico. E aí nós vamos avaliar, dentro desse perfil específico, alguns pontos relevantes que podem aparecer na prova e com alguns conceitinhos que são bem básicos, que parecem ser bem básicos, mas que são muito relevantes aí para a prova. Tudo bem? Rocha, eu só uma dúvida, para eu compartilhar o slide, você vai compartilhar para mim? Isso, obrigada. Vamos lá então, galera. Uma das coisas que todo mundo sabe, que a gente fala o tempo inteiro, que é extremamente importante, é que nós precisamos avaliar o sentido das expressões, o sentido dos termos, para que a gente consiga avaliar e fazer qualquer questão de língua portuguesa. Nós sabemos que hoje o perfil da prova não é aquele perfil de prova de gramática normativa, né? Nossa, só vai cair regra, eu vou analisar a regra, vou conseguir aplicar a regra. Não é assim que funciona, tá? Nós temos que avaliar sempre o seguinte: a gramática que será cobrada vai ser aquela gramática no texto, né? Que a gente vai avaliar no texto. Então, alguns conceitinhos básicos como sentido, contexto, expressão idiomática, são elementos fundamentais para que você consiga fazer uma prova, tá? E aí eu coloquei o seguinte: primeira coisa, para você entender como que se dá o efeito de sentido, né, dentro de um texto, a gente tem que analisar primeiro o que seria sentido e o que seria contexto, que os dois estão diretamente relacionados na hora de você construir o sentido. Aí eu coloquei, existe uma forte relação entre os sentidos enunciados e a situação em que eles são produzidos. O reconhecimento e a análise dessa situação permitem resgatar o contexto no qual o texto está inserido. Então, é o seguinte, existe uma forte relação entre a construção do sentido e o contexto, porque o contexto ele vai ser o quê? Olha aí o conceito. É o conjunto das circunstâncias sociais, políticas, históricas, culturais, associadas a um texto. De acordo com esse conjunto de circunstâncias, diferentes tipos de contextos são estabelecidos: social, cultural, político, religioso, ideológico. Então, essas condições ajudam a construir o contexto. A identificação do contexto é essencial para que se compreenda o sentido do texto. Então, é o seguinte, nós vamos entender uma questão. Você está lá, por exemplo, fazendo a prova do Enem. Vocês sabem que na parte de linguagens, qual que é o perfil da prova do Enem? Texto, questão, texto, questão. Às vezes você vai ter, por exemplo, dois textos para resolver uma mesma questão, aí a questão vai ser de intertextualidade, né? Você vai ter dois textos que vão estar dialogando de alguma maneira, mas de um modo geral você tem qual perfil? Você tem texto, questão. Então, se você quer compreender a construção do sentido, a ideia daquele texto, você tem que considerar o contexto. E o contexto, por mais que eu tenha dado esse conceito grande aqui para vocês, a gente pode resumir como que é a situação comunicativa, que é influenciada pelo meio, né? Se a gente for analisar dentro do contexto da língua portuguesa, né? Então, para você construir o sentido, você tem que avaliar o contexto. Então, seu primeiro passo na hora de fazer a prova de língua portuguesa, na hora de você analisar um texto, é fazer justamente o quê? É você, como eu disse, ler o texto e tentar analisar o contexto, a produção, a condição, a situação comunicativa daquele texto, proposta para aquele texto. Tudo bem? E aí o seguinte, para mostrar para vocês essa relação da importância do contexto, eu trouxe para vocês meme, certo? E charge para a gente avaliar. Pode passar, por favor. São dois gêneros textuais diferentes para que a gente avalie essa parte da construção do sentido. A mim não está aparecendo ainda. Aí, apareceu, galera. Olha só, vamos lá então. Olha só, eu trouxe para vocês uma charge, certo? E um meme. E aí, se vocês forem analisar, por exemplo, por que eu escolhi essa charge? A gente sabe que a charge tem algumas características principais. Nós temos um texto, é um gênero textual, certo?
Ele é temporal, por quê? Porque você só entende a crítica que está inserida na charge se você entender o contexto, certo? E esse contexto, ele geralmente é associado a questões que são atuais, questões sociais que são atuais, certo? E aí o seguinte, eu quero que vocês observem uma coisa nessa charge. Ela não tem fala, ela não tem representação de fala, ela não tem linguagem verbal, ela tem basicamente linguagem visual. Só que mesmo assim é possível você fazer a leitura e a interpretação? Completamente. Olha só, o que a gente analisa? Vocês observam que tem árvores pegando fogo aqui ao fundo, certo? E aqui, à frente, no plano mais principal, vocês têm o quê? Vocês têm os animais que estão tristes. E eles estão indo embora com a trouxinha deles, né, de roupa, ou seja, eles estão abandonando o lar, eles estão abandonando a casa, eles estão sendo expulsos de casa em função das queimadas. Se você for analisar, tem muita relação com o nosso contexto no Brasil. A gente consegue estabelecer uma relação. Por que mesmo não tendo nenhuma linguagem verbal, nós conseguimos entender esse texto? Porque nós temos o contexto, a compreensão do contexto. Nós temos uma coisa chamada de conhecimento de mundo. Esse conhecimento de mundo nos traz bagagem para que vocês compreendam esse texto, mesmo não tendo linguagem verbal, certo? Porque vocês têm uma compreensão do contexto, que é a situação comunicativa que motivou a produção desse texto, ok? Coloquei um meme também, porque o meme é um gênero textual super atual, se a gente for analisar, faz parte da nossa vida. Nós vemos memes o tempo inteiro, certeza, né? Vocês aí que mexem nas redes sociais, com certeza veem os memes o tempo inteiro, né? E aí você tem o seguinte, nesse meme, tá escrito, para que gastar se temos a opção de não gastar? Dá uma analisada aí nessa situação. Por que a gente entende e acha graça desse meme? Qual situação nós acharíamos graça? Nós acharíamos graça se nós entendêssemos quem é essa personagem, certo? De onde ele vem, de qual série ele vem, né? Então, se você for analisar, esse aqui é o Julius, lá da série Todo Mundo Odeia o Chris, e se você conhece, esse meme vai fazer muito mais sentido. Por quê? Porque ele não gosta de gastar, ele é pão duro, né? Que a gente usa a expressão pão duro. Então, a gente consegue compreender o sentido analisando o contexto, mas eu quero deixar claro para vocês que a gente precisa conhecer o contexto, né? Só que para você conhecer o contexto, você tem que ter uma bagagem, você tem que ter um conhecimento de mundo a respeito disso. Você tem que conhecer lá o Todo Mundo Odeia o Chris, você tem que conhecer o personagem, senão você não consegue fazer essa avaliação, ok? Pode passar, por favor. E aí o seguinte, tem duas expressões, né, dois termos, melhor dizendo, que vocês têm que analisar relacionados à construção do sentido, que seria a denotação e a conotação. A construção do sentido denotativo e o sentido conotativo. Aí, só para lembrar, você não pode ir para a prova do Enem sem ter noção disso, tá? O sentido denotativo, ele é qual sentido? Desde o ensino fundamental, vocês escutam muito professor falando assim, o sentido denotativo começa com D de dicionário, que é o sentido literal, real, pé da letra. Já o sentido conotativo, ele vai ser o sentido o quê? Figurado, que ele é um não convencional. Tanto que eu coloquei para vocês o seguinte, o sentido denotativo é o sentido básico de palavras, expressões e enunciados da língua. Já o sentido conotativo é o sentido figurado, ele não é convencional. É aquele, né, que as palavras, expressões e enunciados adquirem em situações particulares de uso, quando o contexto exige que o falante, o leitor, perceba que o sentido literal foi modificado, e as palavras e expressões ganham um novo significado. Então é o seguinte, você vai pensar de um jeito bem simples, sentido denotativo é o sentido real, literal, ao pé da letra, é o sentido dicionarizado. Já o sentido conotativo, ele é o sentido figurado, ele não é convencional. Geralmente ele é atribuído pelo falante, a gente consegue fazer outras atribuições de sentido, ok? Pode passar, por favor. E aí, pessoal, é o seguinte, eu trouxe para vocês as tirinhas para que a gente avaliasse essa construção do sentido denotativo e conotativo e chegar num ponto principal que eu queria chegar com vocês. Será que a gente consegue chegar a dar um zoom aí, pessoal, para ver se a gente enxerga a fala das personagens da primeira tirinha?
Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo com vocês essa segunda aqui. É porque passa para a próxima. É porque é o seguinte, pessoal. Você tem como voltar um pouquinho, por favor? Isso. Olha só. É porque essa primeira, a fala das personagens está difícil de ler. Mas, isso, valeu. Você tem o seguinte. Isaías, quebra um galho para mim? Claro. Que bom, preciso que você faça tal coisa. Só que aí no terceiro quadrinho, o que o cara tá fazendo? Quebrando galinho, gente. O que acontece? Na hora que alguém chega para você e pergunta, você pode quebrar um galho para mim? O que você pensa? Você não vai pensar literalmente num galho. Você vai pensar em qual situação? Quebrar um galho é ter uma ajuda, receber uma ajuda, dar uma ajuda, né? Depende da relação da sua posição aí nesse processo. Mas é ajudar. Então, na hora que fala, Isaías, quebra um galho para mim? Na hora que ele fala sim, beleza, o que você pensa? Ele vai ajudar, né? Mas não, ele literalmente quebra um galho. Então, você tem um jogo aí entre o sentido denotativo e conotativo. No primeiro quadrinho, o sentido que foi explorado foi o sentido que? O sentido conotativo. Não é literalmente quebrar um galho. Quebrar um galho foi uma expressão usada com uma outra conotação, com outro sentido, que seria de ajudar. E no último quadrinho, a gente tem o sentido denotativo, que foi o sentido literal, certo? E aí, nesse segundo, vocês têm o seguinte, vocês têm uma placa aí, escrito verduras, né? Vocês têm uma banquinha de verduras e tá escrito, aviso, pega a alface do alto da pilha ou cabeças vão rolar. Você consegue fazer uma dupla interpretação aí. O que cabeças vão rolar pode representar? Cabeças vão rolar pode representar a ideia de que as cabeças de alface vão literalmente rolar, certo? Porque elas vão cair, elas vão perder o equilíbrio, aí é o sentido denotativo, mas cabeças vão rolar no sentido de que, aviso, pegue uma alface do alto ou cabeças da pilha, né? Ou cabeças vão rolar. Se você não tirar a alface lá de cima, cabeças vão rolar porque alguém vai ficar nervoso e aí alguém vai sofrer as consequências, ok? Então, as cabeças vão rolar quer dizer que alguém vai sofrer as consequências, que seria o sentido conotativo. Então, vocês conseguem perceber que, por exemplo, para criar humor, porque a gente tem nessas duas construções textuais humor, né? Na tirinha você tem humor. Qual foi o recurso utilizado? O jogo entre os sentidos denotativo e conotativo, ok? E eu falei sobre isso tudo para chegar numa expressãozinha, num termo, vamos dizer assim, que aparece nas provas e às vezes vocês não sabem o que significa. Pode passar, por favor. Que seria isso aqui, ó, expressões idiomáticas, tá? Pode voltar. Por favor. Às vezes aparece na prova esse termo aí, né? Essas expressões idiomáticas ou idiomatismo. E aí, você volta, por favor? Ou idiomatismo, né? E aí você fala assim, gente do céu, o que é isso? É uma coisa tão simples que, ao mesmo tempo que é simples, ela é fundamental para que você faça uma prova, né? Olha o que ela significa. Uma expressão idiomática ocorre quando um termo ou frase assume significado diferente daquele que as palavras teriam isoladamente. Assim, a interpretação é captada globalmente, sem necessidade da compreensão de cada uma das partes. Então, o que acontece? Fundamental, a expressão idiomática ocorre quando o termo ou frase assume significado diferente daquelas palavras que teriam isoladamente. Então, a expressão idiomática ela vai ser avaliada no contexto. Por isso que, por exemplo, no Enem, eles gostam de colocar as expressões idiomáticas. Tudo bem? Usar, às vezes, um termo expressão idiomática para que vocês consigam avaliar, beleza? Tranquilo? E aí, o seguinte, Rocha, eu acho que pode passar para a questão, né? Aqui eu coloquei para vocês ambiguidade, que é importante vocês terem noção. O que seria ambiguidade? É a indeterminação de sentido que certas palavras ou expressões apresentam, dificultando a compreensão do enunciado. O que acontece? Às vezes vocês têm expressões ambíguas. São expressões que assumem mais de um sentido, e esse mais de um sentido pode dificultar a compreensão. Aí você tem o seguinte, ó, você tem pastel de R$1? Tenho sim, aqui. E aí, na hora que ele morde, o que tem lá dentro? R$1, certo? Eu quero que vocês observem que muitas vezes para construir ambiguidade, vocês usam esses dois sentidos, né? O denotativo e o conotativo. Então, o que acontece? Na hora que fala, você tem pastel de R$1, você pensa o quê? Você tem um pastel que custa R$1, que tem o valor de R$1? Aí ele responde sim.
Só que, na verdade, a compreensão do pastel de R$ 1 seria o quê? Aquele pastel que é recheado de R$ 1. Tudo bem? Criou ambiguidade porque a gente consegue fazer duas interpretações, só que essas duas interpretações dificultam o sentido, a compreensão do sentido, ok? Pode passar, por favor. E aí nós temos dois tipos de ambiguidade, que é a ambiguidade estrutural e a ambiguidade lexical. Pode falar, Rocha. Eu não paro de falar, né? Não, é só para ser atento ao tema, dá mais essa dica aí e o pessoal vai estudar o que você falou aí, vamos fechar a prova de língua portuguesa. Não, beleza, então. Olha só, nós temos ambiguidade estrutural, pessoal, que seria quando a ambiguidade é criada pelo posicionamento de uma determinada palavra ou expressão do enunciado. Então, o que acontece? Às vezes, a ambiguidade ela pode ser criada por um mau posicionamento de uma expressão. Ela é colocada num lugar onde ela não deveria ter sido colocada. Aí a gente tem a ambiguidade estrutural, tá? Olha só, por exemplo, nessa receita aí, né? Receita de doce da avó de chocolate. Quando você coloca receita de doce da avó de chocolate, a gente tem dupla interpretação, porque não se sabe se nessa construção a avó é de chocolate ou se o doce é de chocolate. Aí você vira para mim e fala, pô, Raiza, mas espera aí, é muito óbvio, é muito claro que nesse caso é o doce que é de chocolate, sim, só que o mau posicionamento de um termo faz com que ele possa ter duas interpretações possíveis, né? Que o doce é de chocolate e